O continente europeu não vai bem. As perspectivas de crescimento econômico para o próximo ano beiram o 0%, aliás, com algumas projeções em negativo, e eu quero olhar aqui pelo foco e pelo viés da Alemanha e pincelar algumas questões relativas à saída da Itália da Belt and Road Initiative, que é a iniciativa da China de investimentos em infraestrutura ao redor do mundo. São 148 países que fazem parte e a Itália decidiu colocar o pé para fora disso. Vamos discutir um pouquinho sobre os rumos que a Europa vai tomar pelas essas lentes que a gente quer e se propõe a fazer e qual papel a Europa pode ter nesse mundo que está em uma transformação bastante acelerada em vários aspectos. São duas guerras importantes sendo travadas aí, Rússia contra a Ucrânia e Israel contra o povo palestino. Eu sou o Bruno Hemming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais e hoje eu quero discutir um pouquinho sobre essa conjuntura da União Europeia, da Alemanha, da Itália e o que países da Europa podem esperar aí para os próximos períodos. Bom, eu quero rapidamente aqui, situar a gente em alguns dados, porque a Alemanha, especificamente, tem uma perspectiva de crescimento negativa para o próximo trimestre. Saiu os dados agora do terceiro trimestre do ano de 2023, para um decrescimento de 0,1%. Nesse ano, posteriormente, no segundo trimestre, foi de 0,2% positivo e no primeiro trimestre foi de 0%. E se a gente pega de ano a ano, a gente está no terceiro trimestre de 2023, no terceiro trimestre de 2022 não se cresceu nada na Alemanha. Então é um país que anda de lado e, na verdade, declina de maneira importante. E a gente coloca o enfoque, e eu estou direcionando para a Alemanha, por se tratar da grande potência econômica e industrial do continente europeu. É o país com as empresas mais importantes, que tem uma concentração tecnológica muito grande em diversos setores, setor automotivo, setor de TI, de tecnologia da informação. Então é muito relevante a gente falar, porque espelha um pouco do que a gente pode ver para o continente europeu. Contrastando a isso, a gente vê a DAX, que é a listagem das maiores empresas do continente europeu e da Alemanha, tendo um desempenho bastante importante, subindo bastante, e eu quero mostrar aqui para vocês e discutir o porquê disso. A gente vê aqui o desempenho da DAX no último ano e tem um decrescimento bastante importante ali em meados desse ano, em maio, junho, julho, que a bolsa andou de lado e depois declinou para a casa dos 14.700 pontos. E depois disso, uma recuperação que superou todos os números do índice, a alta histórica, pelo menos para o último ano, da bolsa. E essa alta tem algumas explicações. Primeiro, é a fé de que algumas medidas que vão ser tomadas pelo Banco Central Europeu vão lograr êxito e vão trazer o crescimento econômico para o continente e para a Alemanha. Primeiro é a perspectiva de queda na taxa de juros, que está em 4%, e agora se decide, o Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, que foi chairman do FMI e agora é do Banco Central Europeu, sinalizou que isso pode acontecer. E os analistas de mercado já colocaram isso em probabilidade e tem uma probabilidade acima de 70% de haver uma queda na taxa de juros, assim como a retirada de subsídios. Subsídios esses que impactam as contas nacionais, as contas fiscais dos países, e isso, claro, importa muito para o mercado financeiro e não necessariamente isso vai ter um impacto em políticas públicas, um direcionamento do dinheiro que estava sendo colocado em subsídios para ser colocado em gastos sociais. Isso não vai acontecer. Na verdade, o que está se colocando aqui é uma desalavancagem das empresas e uma possibilidade de captar mais dinheiro no mercado de ações, dado que o governo não vai mais colocar esses subsídios. Porém, tem outro lado. Outro lado é que, efetivamente, pode haver um aumento de custo para as empresas e isso se tornar um problema mais sério do que a gente está vendo agora. O fator central aqui é a gente ver que, pela uma perspectiva de investimento do empresário, não tem uma perspectiva boa se a taxa de juros está alta. A partir do momento que ela muda, isso pode mudar também. E é nesse ponto que a bolsa acaba respondendo. Se a gente vê a DAX, desde os anos 90, ela vem crescendo a um ritmo bastante grande. Ela teve um decrescimento importante com a crise de 2008, a gente vê isso. E agora, com a conjuntura que a gente vê, que é muito diferente daquela, o crescimento não se justifica. Então é um descasamento entre as taxas de crescimento da Alemanha e o que a Bolsa de Valores está colocando. Isso, claro, é uma tendência mundial. Não é só a Alemanha que passa por isso. O Dow Jones também mostra a mesma coisa, as bolsas dos Estados Unidos vão nesse mesmo sentido, mas para a gente observar que é uma tendência de longo prazo aqui colocada esse crescimento da Bolsa. E para agora, no curto prazo, responde muito a esses incentivos, a essas perspectivas de incentivo que o Banco Central Europeu vai colocar para rodar. E aqui eu queria trazer o índice do PPI, o índice de
de preços ao produtor, que sinaliza mais ou menos como está andando a produção de um país, né? Aqui a gente tem de 2018 até 2023, né? A minha imagem cortou um pouquinho aqui, mas não faz mal, dá para a gente analisar. Em azul a gente tem o índice de preços ao produtor com energia embutido e em vermelho sem energia. Então o que a gente vê, na verdade, é uma inflação desses preços já com a Covid, descasamento da produção. Isso não dá para colocar, então, o aumento desses preços só na conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso realmente essa guerra teve um fator muito importante com picos, né, desse índice de preço ao produtor, mas uma tendência que já se alastra. Se a gente olha aqui para 2018, 19 e 20, havia uma variação muito baixa desse índice e agora esse índice cresce de maneira bastante importante, né, nos anos de 2022 e cai abruptamente para o ano de 2023 e cai aqui não tendo um impacto da energia muito grande. O que isso quer dizer? A gente pode estar vendo um início de fenômeno deflacionário na Alemanha e também uma deflação que vai respingar em outros países da União Europeia. Então junta-se isso a uma taxa de juros alta, que desincentiva o investimento do empresário, e a essa realidade de deflação, ou seja, e junta, né, com a queda de demanda por produtos que são industrializados, isso os dados já estão colocando uma queda de 3,7%, então a gente tem esse cenário que pode levar a uma deflação na Alemanha, e o que vai ter um efeito de extravasamento, ou seja, vai respingar em todos os outros países de maneira bastante central. E aqui, né, vale a gente destacar uma outra questão. A Itália quer sair e busca sair da Belt and Road Initiative. E por que eu estou conectando esses dois? Primeiro que a Itália ela tem um papel continental gigantesco, né? Ela tem saída para o mar, tem portos importantes. A Itália também é uma economia importante. O norte da Itália tem uma dinâmica industrial muito relevante. Só que a gente tem que ver pela perspectiva da mudança política que o continente está tomando. Essa deflação na Europa, essa deflação da Alemanha, não é algo que a gente pode simplesmente imputar a mudanças macroeconômicas de curto prazo. Isso tem um sentido que é muito maior e está colocado dentro de um mundo em transformação. O que eu quero dizer com isso? Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, a Europa decidiu abraçar cada vez mais os Estados Unidos ou declinante Estados Unidos. Da mesma forma, cortou as fontes de gás que vinham da Rússia e isso vai tender a aumentar o custo para o aquecimento, para a produção industrial da Europa, o que torna as perspectivas de crescimento industrial bastante mais achatadas e, claro, as perspectivas de lucratividade. O que a gente vê na deflação é simplesmente a possibilidade de estarmos olhando para fechamento de plantas industriais, para a diminuição da produção e um efetivo, para um posterior momento, abaixamento dos lucros e abaixamento da atividade industrial como um todo, né? E o que pode estar colocado é isso. E agora, conectando com a questão da Itália, a gente vê que por uma questão muito mais ideológica do que pragmática, economicamente falando, a Itália sai, né, para abraçar um movimento de extrema-direita que lá ganha muita força, né? A Itália tem isso, a Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra italiana, o reflexo disso, em uma onda que vem varrendo alguns países da Europa, com muita xenofobia, com muito apelo às questões e às agendas de extrema-direita, isso que a gente viu aqui no Brasil, lá também vão se refletir, colocando a China como uma ameaça à soberania dos países, como uma ameaça ao bloco, sendo que a China, por exemplo, tem um déficit anual de 210 bilhões de dólares com o continente europeu. Tendo a China fora disso, ela se desengajando da relação com a Europa, tende a fazer com que as perspectivas de crescimento diminuam bastante. Os Estados Unidos não têm interesse em fazer grandes investimentos tal qual foi o New Deal. Novamente, não há por que fazer isso. Os Estados Unidos pode fazer os investimentos que ele precisa em outras regiões do mundo ainda, como o Pacífico como um todo, países como Filipinas, Indonésia, todos podem ser alvos dos Estados Unidos, sendo que a Europa já tem a sua fidelidade colocada de antemão, mesmo sem precisar demandar nada, né? A guerra entre Rússia e Ucrânia foi uma proxy disso, uma aproximação disso, e a gente vai ver que não necessariamente vai retornar essa lealdade toda para a Europa em forma de investimentos, em adensamento econômico, e o país que mais cresce, que tem mais perspectiva de crescer, vai se desengajar na medida em que a Itália quer sair da Belt and Road Initiative e outros países podem seguir o mesmo caminho, dado que a extrema-direita ela vai com sua agenda tomando lugares e tomando posições importantes na Europa. A Holanda, os Países Baixos, foram varridos por essa onda também, tendo representante eleito como primeiro-ministro, e isso pode também, para outros países como Portugal, Espanha, ter o mesmo reflexo. Então chama atenção para isso, né?
é uma opção que a Europa está fazendo, e dados os dados econômicos que a gente vê, as perspectivas de crescimento para o bloco são super modestas, na casa do 1% para menos, em alguns países negativas, como é a questão da Alemanha, e como a Itália também tem um crescimento para os próximos 2 anos de 1% e 1,4%, e isso pode diminuir expressivamente caso não tenha uma contrapartida num dinamismo econômico. A China já vai sair da jogada e isso pode refletir ou ficar ainda mais e mostrar as fraturas do continente europeu, que vem declinando de maneira bastante significativa. E para finalizar aqui, a queda da inflação foi todo o esforço de alta de taxa de juros que chegou aos 4%, como já comentei, é de trazer a meta de 2%. Essa é a meta do Banco Central Europeu. Agora, a queda na taxa de juros na Europa é sinônimo de retração econômica. Se a gente prestar atenção, né, a gente precisa prestar atenção, se a queda de juros vai se refletir em aumento de inflação e se esse aumento de inflação vai ser correlacionado com o aumento da produção, um aumento da atividade econômica como um todo. Que se for assim, não há um grande problema em a inflação aumentar, desde que seja de maneira bastante controlada. Agora, se não houver e se as perspectivas de crescimento econômico se confirmarem, que são modestas, na casa de 1% para o continente, isso vai ser o prelúdio de um desastre que eu mostrei no gráfico do índice de produção industrial da Alemanha. A questão da deflação, a questão da falta de produtividade no continente pode tomar de assalto e fazer com que a gente esteja vendo, a olhos vistos, né, um continente declinar de maneira importante, né, de maneira talvez irreversível, né, se a gente olhar para as perspectivas aí colocadas. Bom, para fechar aqui, né, para encerrar, a guerra entre Rússia e Ucrânia e a guerra entre Israel e Palestina tem aí algumas questões importantes nessa conjuntura que a gente vê para a Europa. Primeiro, como eu falei, os insumos para a Europa eles tendem a encarecer e a Rússia ganhando tende a se fortalecer enquanto um player regional, né? E aqui não querendo debater a questão da Rússia ser ou não europeia, isso já é uma questão que é secular, e a Rússia definitivamente agora está muito mais perto da China e de outros países da Ásia Central, outros países da Ásia, do que perto da Europa. A Europa foi paulatinamente construindo esse caminho de isolamento e afastamento da Rússia. E agora a questão da Palestina e de Israel, ou Israel atacando de maneira vil os palestinos, faz com que a credibilidade do bloco ocidental seja toda colocada em xeque. E, claro, isso se soma às questões materiais que, efetivamente, na minha análise, tem muito mais importância, que é o decrescimento econômico e a falta de perspectiva de dinamismo produtivo e industrial para a Europa. Pode ser que a Europa reverta esse cenário? Com certeza. Eles têm todas as ferramentas para fazer isso. Só que todas as decisões tomadas até agora e os dados que a gente vê e as perspectivas mostram que há um declínio premente, né? Um declínio à vista no continente europeu, sem válvulas de escape, sem a capacidade, por exemplo, de fazer um achatamento brusco das condições de salário, né, que isso é usado por muitas economias para fazer um restabelecimento do crescimento, já que lá existem amarras muito mais fortes em relação a direitos trabalhistas e em relação aos salários médios. A Europa também não está contando mais tanto com a China e quer se isolar em muitos países, isso pode ser uma tendência regional, fazendo com que as cadeias globais de valor e a separação e a quebra de elos produtivos faça com que haja um encarecimento ainda maior das condições de produção na Europa, ou seja, vão produzir mais caros produtos, já que os insumos de eletricidade encarecem e a mão de obra, tanto a interna quanto a externa, parecem ficar mais caras, né? Então a gente está vendo uma questão muito sensível colocada aí e que não traz boas perspectivas para o continente. Então a minha análise final é essa. A Europa tende a entrar por um caminho muito tortuoso, um caminho de baixo crescimento econômico, um caminho que vai fazer com que as fraturas do continente, né, as lutas de classe, as lutas entre trabalhadores e empregadores fiquem muito mais acirradas, dado que as condições econômicas vão declinar, e declinando as condições econômicas, isso também abre espaço para movimentos de extrema-direita fazerem com que as suas pautas sejam colocadas no pleito eleitoral e eles possam talvez angariar muitas vitórias eleitorais, serem primeiros ministros de muitos dos países, como vem acontecendo já nos últimos anos, né? Isso se reforçar cada vez mais. Claro que também isso pode ir para um lado de esquerda, mas nesse momento, né, dado alguns outros fatores, né, que não é o foco aqui, mas como a imigração, como questões de xenofobia, isso faz com que seja um prato cheio para a extrema-direita navegar nesse mar de incerteza e de baixa capacidade econômica que a Europa está mostrando agora. Sem contar a aliança inquestionável com os Estados Unidos, aliança que não se aquebranta por nada,
que é por si só já um problema muito grande, dado que os Estados Unidos parecem não mostrar tanto interesse em fazer os investimentos que a Europa precisaria para que o seu crescimento voltasse a ser constante, né, e crescente, né, porque o crescimento econômico do capitalismo tem que ser positivo, de outra forma isso vai deteriorar as condições econômicas e sociais dos países. Bom, por hoje era isso, né, acho que deu para dar um tour aí sobre a questão da União Europeia e sobre as perspectivas futuras que não parecem ser tão boas, dadas as decisões que vêm sendo tomadas conscientemente e também a realidade material que não permite que a Europa tenha um desempenho econômico melhor. Um abraço e até mais.